Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar alguma coisa sobre a economia brasileira, mais precisamente sobre o PSI, Processo de Substituição de Importações, que começou lá com Getúlio Vargas nos anos 30, 1930, né, quando Getúlio Vargas foi alçado ao poder, né, por aquele movimento que ficou conhecido historicamente como a Revolução de 1930. Né, quando a velha oligarquia cafeeira é retirada do poder e colocam o poder no colo de Getúlio Vargas. A partir desse momento, a gente então percebe no Brasil algumas mudanças, não exatamente transformações, mas algumas mudanças, né? Sobretudo na economia. Tivemos mudança também na área social e em outras áreas, mas na área econômica, a gente percebe a partir do Plano Nacional de Desenvolvimento que o Getúlio lança, visando a indústria pesada. Mas ele tinha, né, como sonho ter a pirâmide departamental completa no Brasil. Pirâmide essa que só vai se complementar lá na década de 70 com os militares, com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel, né? Quando ele vai investir pesadamente lá no topo da pirâmide, ou seja, bens de capital ou bens de produção, né? Mas antes era necessário a base da pirâmide, ou seja, bens de consumo. E depois, naquele setor intermediário, né, seria ali bens de consumos duráveis, ou seja, ir subindo gradativamente. E o processo de substituição de importações nada mais é do que isso. Você ter a base da pirâmide, bens de consumo, né, no meio da pirâmide, bens de consumos duráveis, muitos economistas interpretam dessa forma, e no topo da pirâmide, bens de capital ou bens de produção, máquinas, equipamentos, a indústria pesada. Né? E Getúlio Vargas, lançando o Plano Nacional de Desenvolvimento, ele visava exatamente isso, ou seja, lá na frente, né, conseguir exatamente ter a pirâmide departamental completa. O mundo vivia reflexos em 1930, né, quando Getúlio Vargas ascende ao poder, o mundo vivia então os reflexos da quebra da Bolsa e da Grande Depressão. O mundo mergulhou numa grande crise que durou mais de uma década. Só depois da Segunda Guerra é que as economias voltam, né, gradativamente ao normal, com a economia de guerra, né, sobretudo. Vargas, né, ele planta uma semente, né, quando ele lança, quando ele vai focar a substituição de importações, né, ele planta uma semente que depois o JK vai colher, né, frutos com isso, porque aquilo que o JK fez com o seu plano de metas, nada seria se não fosse essa estrutura, essa infraestrutura legada pelo Getúlio Vargas. Né? O Vargas também foi aquele que inaugura aqui no Brasil o chamado capitalismo do bem-estar social, ou seja, né, quando o Estado entra na economia, como o grande indutor do desenvolvimento, que era necessário, era fundamental naquele momento. Ou seja, nenhum empresário, né, a iniciativa privada ela não tinha forças, né, o sistema financeiro privado praticamente inexistia, né, ele só vai ganhar forças lá depois dos anos 60, né, para financiamento. Então, era necessário sim o Estado, ou seja, o Estado como o grande indutor de desenvolvimento. E o Estado faz isso, né, a partir da criação de diversas estatais, a Petrobras, a Eletrobras, a Siderbras, né, a Vale do Rio Doce, né, que na realidade inaugura ali a nossa base siderúrgica, porque sem uma base siderúrgica o processo industrial ele não tem fôlego, ele não tem futuro. Então era necessário isso. E o plano de Vargas, a gente pode até dizer que foi um sucesso, porque ele nos legou isso, ele deixa isso para as gerações posteriores que deram continuidade à substituição de importações. E uma definição de PSI, uma definição de processo de substituição de importações, seria na realidade você, né, fabricar internamente, produzir internamente o que antes nós importávamos, né? Isso é bom, isso dinamiza o mercado interno, né? Não só
a indústria automobilística, por exemplo, mas todo o entorno, vidros, borracha, plástico, quer dizer, tudo isso. Então isso realmente foi muito bom, né? Nesse momento, ou seja, a substituição de importações. A primeira fase vai pelo menos até o início da década de 50, 1950, né? Quando o Juscelino assume, a gente sabe que começaria e inauguraria essa segunda fase, que a gente vai ver então, pessoal, num outro vídeo, que a gente vai colocar para vocês brevemente. Então, um grande abraço e até. Aproveitem. Tchau, tchau.